Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Vamos para mais uma aulinha de português. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre poemas. Peguei um poema do Pedro Bandeira, nós vamos trabalhar em cima dele. Mas no nosso livro também temos o poema Tempestade. Ele também serve como exemplo para que vocês entendam esse assunto. O que é um poema? O que será? O que vocês acham que é? Digam para mim. Um poema, ele é um gênero literário. Nossa, que palavra estranha. Então, o que é um gênero literário? São várias formas de escrever algumas coisas, e cada gênero literário vai ter a sua função. No começo do nosso livro, nós falamos sobre a carta. A carta é um gênero literário que serve para a comunicação entre as pessoas e a mídia. Nós falamos da carta do leitor e vimos vários exemplos. Já o poema é um gênero literário que tem a finalidade de transmitir e de manifestar sentimentos ou emoções. Então, alguns poemas nós vamos ler, a gente pode sentir medo, outros a gente pode se sentir feliz. Alguns poemas vão falar de amor, de amizade, de carinho. Existem poemas que fazem também conscientização, de repente um poeminha que fale sobre os cuidados com a água. Então, o poema, ele vai passar um sentimento, uma emoção, também tem a sua função. E os poemas, eles têm uma relação com a arte, com a música. Se nós lermos um poema, nós podemos perceber que ele tem uma musicalidade, ele tem um ritmo. Por quê? Ele tem palavras que rimam, na sua grande maioria das vezes. Essas palavras rimando, elas passam um ritmo. Nós precisamos ler os poemas com uma entonação de voz, com o som da nossa voz ajudando nisso. Então, a Pro vai ler agora com vocês esse poema do Pedro Bandeira. Ele chama Não Tenha Medo de Nada. Pronto, apareceu. Então, vamos lá. Vamos ler junto com a Pro. Não tenha medo de nada. Eu sou valente de fato. Nem de susto, nem de escuro, nem de injeção, nem de rato, nem de sapo ou lagartixa, nem fantasma e assombração. Eu sou menino sem medo, corajoso, valentão. Não tenha medo de aranha, nem de monstro, nem de dragão. Não tenha medo de bruxa, nem do tal bicho-papão. Mas eu só tenho coragem quando estou na minha casa, bem segura, aconchegado, no colinho da mamãe. Então, aqui esse poema, ele tá falando de um sentimento, tá falando do medo. É uma emoção, lembra das nossas aulas de filosofia que falamos sobre os sentimentos, sobre as emoções que nós podemos ter? Então, observando esse poema do Pedro Bandeira, nós podemos encontrar as palavrinhas que rimam e que dão essa musicalidade que a Pro falou. Então, olha só. Fato rima com rato. Fato, rato. Temos também aqui assombração, valentão. Assombração, valentão. No de baixo, nós temos dragão, papão. E no último temos, na verdade, aqui palavras que não rimam, mas o poema já veio todo rimando. Então, pode acontecer que não tenha palavras que rimam, isso também acontece, mas na grande maioria dos casos tem as palavrinhas que rimam. Outra característica do poema é que ele é separado em duas partes. Existem os versos, que é cada linha do poema, e existem as estrofes, que são os conjuntos de linhas. Então, se nós olharmos o poema do Pedro Bandeira, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 versos. Mas ele tem 4 estrofes. Ele tem 4 conjuntinhos aqui de versos.
esses bloquinhos. Então, cada bloquinho desse vai ser uma estrofe. Combinado? Então, características do poema. Ele vai manifestar um sentimento ou uma emoção, lembra? Também tem relação com a música, com a arte. Essas estrofes que rimam e que têm um ritmo dão essa percepção de musicalidade num poema. Se vocês perceberem, muitas músicas que nós escutamos, que nós cantamos, as músicas também têm rimas. Então, os poemas têm rimas, eles têm essa musicalidade. E eles vão passar uma emoção. Verso é cada linha do poema. Estrofe é cada conjunto de versos. Combinado? Então, no caderno de vocês, vocês vão fazer o exercício que a Pro irá mandar no aplicativo do celular da mamãe. Pede para a mamãe mostrar para vocês ou o papai, combinado? Então, por exemplo, leia o poema e escreva qual é a palavra que rima com as palavras abaixo. Então, nós temos fato, assombração e dragão. Vamos voltar lá no poeminha para a gente ver juntos? Então, olha só. Fato. Aqui na palavra fato, ela vai rimar com rato. O que é rimar? É ter a escrita, o som igual. Olha lá, teô, tô. Rimou. Outro exemplo, assombração. Então, vamos achar lá no poema qual é a palavra que rima com assombração. Então, assombração, valentão, certo? Bom, então as outras palavrinhas vocês vão fazer e tem uma interpretação. Então, que animais aparecem no poema? Por que você acha que o personagem não tem medo de nada? E vocês? Tem medo de alguma coisa? Conta pra Pro. Manda pra Pro pra eu saber do que vocês têm medo. Eu tenho medo, deixa eu pensar. Eu tenho medo de barata. Medo e nojo. Então, vamos lá, galera. Agora é com vocês. Caprichem na letrinha. Vocês podem também fazer um desenho no caderno do que vocês têm medo. Ou, se vocês não têm medo de nada, vocês também são corajosos e valentões, igual o personagem do poema do Pedro Bandeira. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Nosso próximo encontro. Combinado? Conto com vocês, hein? Caprichem na lição, façam bem bonitinho. Um beijão da Pro.